A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 7. Deus ser conosco nessa leitura, em nome do Senhor Jesus. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, melhor, porque com tristeza do rosto se fez as melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém canção do tolo. Porque qual o precipitar os espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se nos seios do tolo. Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria do que herança, e delas tiram proveito do que vem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, com a sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração em todas as palavras que disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isso inquire com sabedoria, e diz: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi o profundíssimo. Quem o achará? E tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, a inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu, uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. A causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isso
Tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso é em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda arma, a toda obra que se faz debaixo do sol. Tem tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas os ímpios não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono dos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que haverá a acontecer, nem por isso a poderá alcançar. Glória a Deus. Capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e ao injusto. Gozemos os bens que Deus nos dá. Capítulo 9. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios são as suas obras estão na mão de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. Os mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como impuro, assim ao que sacrifica, ao que não sacrifica, assim ao bom
como ao pecador e ao que jura com o que ao teme juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, e que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração e na sua vida, e que depois se vão os mortos. Ora, para o que acompanha a todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, nem coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o pão e bebe com todo o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falta óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do seu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol o que não é dos ligeiros da carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem os inteligentes o favor, mas que o tempo da sorte pertence a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como o passarinho que se prende com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que dormia sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. E assim nós finalizamos esse período de leitura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe de maneira poderosa, de maneira especial, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.